O início de tudo é som de passos ligeiros, quase abafados pela sinfonia incessante do centro da cidade. Os sapatos pequenos tropeçam nas calçadas irregulares, os joelhos já marcados de poeira e jornadas anteriores. Júlia, pouco mais que uma criança franzina, carrega nos gestos a urgência dos desamparados. O vento da manhã, impregnado de cheiro de pão e fumaça, levanta seus cabelos presos de qualquer jeito, misturando traços de infância à luta diária pela sobrevivência. Nos ombros, a mochila surrada pesa mais que o corpo. Os olhos enormes brilham em contraste ao rosto sujo. Ali, há histórias demais para pouca idade. Júlia atravessa becos, foge de olhares e das provocações dos garotos maiores, que por vezes tentam roubar suas moedas. O mundo ao redor gira veloz, indiferente. Carros buzinam, ciclistas desviam, vendedores levantam a voz, e ninguém nota os olhos famintos, nem o estômago que carrega um ruidoso protesto, um pedido de socorro que só ela escuta. A câmera imaginária segue Júlia nos 10 últimos passos que a separam do mercado popular. Sua respiração se intensifica, a hesitação é visível. Ela já esteve aqui antes, observando as prateleiras coloridas, recheadas de tentações. Mas dessa vez, a fome supera o medo. Ao empurrar a porta de vidro, um breve toque de esperança passa por seus olhos. O ambiente dentro do mercado é sóbrio, iluminado com luzes brancas frias, prateleiras organizadas e cheiro de detergente misturado ao frescor dos legumes recém-arrumados. O som das vozes é ecoado. Cada conversa perturba o silêncio quase religioso da loja. Júlia hesita, olha para trás, como quem checa por uma saída rápida, e segue adiante. Com as mãos sujas, ela desliza entre corredores, desviando de adultos apressados, carregando cestas cheias. Para ela, um único objetivo: um pacote de biscoito Maria, o mais barato. Na tela da sua vida e de tantas Júlias das ruas brasileiras, cada passo de esperança é único. Se essa história já tocou seu coração nos primeiros instantes, inscreva-se agora em nosso canal e siga conosco por essa caminhada emocionante. Porque aqui, cada história é um pedido de atenção, e cada gesto de empatia pode transformar destinos. Com o produto nas mãos, Júlia aproxima-se do caixa. O atendente, um homem de expressão exausta, barba por fazer e camisa manchada de suor, mastiga uma frase. Pois não? Júlia, quase inaudível, pergunta com esperança engasgada. Moço, por favor, posso pagar depois? O silêncio corta a loja. O atendente a observa dos pés à cabeça, avaliando a desconfiança que a vida colocou em seus ombros. Uma cliente ao lado fita a cena com rápida pena, logo desviando o olhar. O atendente sorri, mas não é um sorriso de compaixão. Os lábios finos se esticam com ironia. Aqui ninguém compra fiado, mocinha. Principalmente quem não tem sequer um trocado para mostrar. A mão de Júlia treme. O pacote de biscoito se torna pesado, cada grama um desafio em seu punho pequeno. Ela pensa em devolver, pensa em fugir, mas não se move. Nesse instante, outro personagem entra em cena. Ricardo, terno alinhado, sapatos bem cuidados. Diferente do atendente, seu olhar não se endureceu. Ele caminha devagar, atento ao ambiente. Vê Júlia, vê o pacote de biscoito esmagado nos dedos frágeis, vê o embaraço no rosto sujo. Como num quadro congelado, o desprezo do atendente se perpetua. O murmúrio constrangido ecoa pela loja. Não temos fiado aqui, menina. Procure sua turma lá fora. O ambiente respira um segundo de injustiça, um suspense que parece prolongar-se. Ricardo, sem hesitar, dirige-se à fila, ficando atrás de Júlia. Sua voz é baixa, mas firme. Por favor, acrescente aqui também 1 litro de leite e o biscoito da menina. A cliente ao lado ergue as sobrancelhas. O atendente franze o senho. Júlia, desconfiada, olha o estranho de relance, não sabendo se agradece ou foge. Ricardo paga sem revelar emoção. Entrega o pacote e o leite à garota com um simples: tome, isso vai ajudar por hoje.
Ela gagueja um obrigada, mas suas palavras se perdem no tumulto dos próprios sentimentos. Suas pernas hesitam entre avançar e permanecer ali. Afinal, ninguém é gentil de graça nas ruas que ela conhece. Ricardo observa cada movimento. Sabe que não pode forçar confiança em quem só conhece desconfiança. Mas, ao ver Júlia rasgar o pacote e engolir o primeiro biscoito entre lágrimas contidas, percebe um perigo. O excesso de fome pode virar doença. Pouco depois, a menina sente-se tonta. O mundo gira, os sons distorcem, os biscoitos caem do colo e ela desaba no chão como um suspiro interrompido. Ricardo reage antes dos demais. Ergue Júlia nos braços com cuidado de quem já perdeu muito, como se dela dependesse seu próprio sopro de esperança. O atendente, sem jeito, oferece água, mas nada que faça diferença. Ricardo decide. Vou levá-la ao hospital. Ninguém contesta. Afinal, a compaixão, quando existe, não pede licença. Chegada ao hospital público. Corredores apinhados, cadeiras cheias de esperas prolongadas, médicos apressados. Ricardo consegue prioridade ao explicar o caso no pronto atendimento. Ao verem o olhar fundo e a pele pálida de Júlia, os profissionais decidem por exames urgentes. Enquanto isso, Ricardo senta numa cadeira, corpo atento, mente distante. Sua mão segura o pacote de biscoitos, agora amassado, um símbolo da jornada inesperada que o trouxe até aqui. Ele observa o ir e vir de enfermeiras, o choro de crianças eclodindo por trás de portas semi-abertas, o rosto cansado de mães zelosas. Um flashback o invade. Em sua infância, a espera por atendimento era constante, a solidão sufocante. Ele tenta afastar as lembranças, concentra-se no presente. Passam-se longos minutos até que um médico, jaleco limpo e voz neutra surge. A criança está muito debilitada. Desnutrição severa. Precisa de cuidados e alimentação adequada, além de acompanhamento psicológico. O diagnóstico, embora esperado, golpeia Ricardo com força. Cada palavra pesa como anos. Ele, homem acostumado a perder, sente a urgência de fazer diferente. Júlia está sob cuidados, recebendo soro, mas seu olhar permanece assustado. Há nela mais medo que fome. Enquanto Júlia dorme, Ricardo sai para respirar. No estacionamento, o ar é pesado. Ele se vê refletido na janela do hospital. Os traços marcados pelas perdas, a solidão teimando em rondá-lo, e agora uma menina desconhecida que lhe desperta um sentido esquecido de responsabilidade. A noite cai. As luzes da cidade parecem indiferentes ao drama de uma garotinha e de um homem em busca de redenção. Na solidão daquele banco do hospital, percebe-se que redenção e transformação podem começar com gestos simples. Quantas Júlias e quantos Ricardos cruzam nossas ruas, nossas vidas, nossos olhares disfarçados de pressa. Não se esqueça, se você já se encontrou tocado por essa história, siga com a gente. Inscreva-se e compartilhe. Às vezes uma mudança começa com um clique e um pouco de atenção. A manhã seguinte nasce mais suave, mas a tensão permanece. Médicos conversam com Ricardo, explicam os riscos, pedem documentação da menina, indagam sobre familiares. Ele não sabe quase nada, apenas que a menina precisa de alguém. Júlia lentamente abre os olhos, observa com estranheza o quarto branco, como se qualquer movimento pudesse soar ameaça. Ricardo, à distância, sorri. Mas o sorriso é cauteloso, respeitando os limites de quem tem motivos demais para não confiar. O silêncio entre os dois, então, é cheio de possibilidades, prenunciando que destino nenhum está traçado quando há coragem para acolher. A noite se esconde lentamente atrás das persianas brancas, enquanto o soro pinga devagar ao lado do leito de Júlia, desenhando silêncios prolongados. O hospital público nunca dorme. Passos apressados, vozes abafadas, máquinas zumbindo baixinho. Entre todos esses ruídos, os olhos de Júlia buscam entender onde termina o sonho e começa a realidade.
Será que aqueles lençóis limpos e aquela sensação de saciedade durarão mais que um dia? Na poltrona encostada à janela, Ricardo observa a menina. Ele tenta decifrar sem invadir. Entende o tempo de quem já foi fraturado pela ausência. Durante horas, não há palavra entre eles. Júlia olha de canto de olho, como se qualquer gesto pudesse soar como ameaça, ou pior, como promessa vazia. Quando a primeira luz da manhã atravessa a janela opaca, uma enfermeira simpática apesar do cansaço oferece um sorriso que Júlia não está pronta para retribuir. Traz um copo de leite e um pão com margarina. Ricardo agradece, mas vê que Júlia hesita. Ainda estranha aquele alimento fácil demais. Aos poucos, ela aceita um gole, depois outro. O silêncio do quarto só é quebrado pelo ronco do estômago e, por fim, pelo leve suspiro de satisfação ao engolir o último pedaço do pão. Ricardo percebe, a fome não era só no corpo. Havia ali uma fome de gentileza, de rotina, de olhos que se preocupam, raiz invisível, crescendo há anos na aridez de uma existência marginalizada. Enquanto Júlia termina o café, Ricardo se permite recordar. O flashback invade seu pensamento. Uma infância marcada por solidão, um quarto escuro de casa modesta, a ausência quase absoluta de afeto. O pai, sempre distante. A mãe, consumida por trabalhos temporários e preocupações. Tudo o que aprendeu sobre o mundo, Ricardo aprendeu sozinho, entre livros emprestados do vizinho e tardes silenciosas. Cresceu para entender demais a falta. Talvez por isso detectasse nos pequenos gestos de Júlia fragilidades que outros ignorariam. O tempo passou, e apesar da formação acadêmica, do reconhecimento no trabalho e do conforto financeiro atual, ele sempre sentia que algo faltava. Tornou-se um homem correto, mas nunca conseguiu construir uma família. Casou-se apenas uma vez e, com o luto precoce pela perda da esposa, a delicadeza foi substituída por uma armadura de sobriedade. Desde então, a casa arrumada demais virou um refúgio que, em silêncio, lhe cobrava presença. Ricardo tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas faltava-lhe partilha. É por isso que, diante do quadro de Júlia, seus instintos de proteção sobressaem. Vê nela a si mesmo, despido de qualquer máscara social. À medida que avança a semana, Júlia recupera o colorido nas bochechas. A equipe médica, atenta, recomenda cuidados e acompanhamento psicológico. Ricardo se compromete a retornar diariamente para visitas, consultas e atividades que ajudem na transição para um novo ritmo de vida. Ela dorme muito, o corpo consumido pela privação, mas a mente não descansa. Todas as noites o mesmo temor, acordar só, descobrir que tudo foi uma ilusão. Em sua breve existência, Júlia já aprendeu a nunca confiar em facilidades. É nesse cenário que surge Dona Neide, ex-governanta da família de Ricardo. Senhora robusta, com cabelos grisalhos bem presos e um olhar de autoridade afetuosa. Ricardo a convoca não como empregada, mas como confidente. Ao vê-la, Júlia recua, como se sua presença confirmasse uma volta iminente à rotina dos abrigos. Mas Dona Neide, experiente, sabe que é preciso inaugurar pontes com calma. Não se preocupe, menina. Estou aqui para te ajudar. Eu sei entender criança teimosa. Sussurra piscando um olho. Com paciência, Dona Neide prepara pequenas refeições e toca músicas baixinho no celular, preenchendo o ar com normalidade. Aos poucos, Júlia permite um sorriso tímido quando recebe um simples bombom escondido. A relação, porém, é feita de avanços e recuos. Um dia, aceita a presença de Neide no quarto. No outro, finge que dorme para evitá-la. A confiança é planta rara, só vinga em solo fértil e com cuidados generosos. No terceiro dia de internamento, um novo dilema se insinua. Ricardo é chamado por uma assistente social. A burocracia da tutela temporária se insinua pesada. Perguntam a ele sobre o motivo do envolvimento, sobre sua vida pregressa, tentam confirmar se não há interesses escusos por trás daquela compaixão repentina. Ricardo responde com serenidade, mas percebe os olhares desconfiados.
No Brasil, bons samaritanos não costumam passar incólumes pelo crivo da suspeita. Ele explica, mostra documentos, oferece referências. Ainda assim, os trâmites serão extensos, exigem comprovação de renda, antecedentes, exames médicos, além do consentimento expresso de Júlia. Quando a assistente social se aproxima para conversar com a menina, Júlia presencia a conversa com olhos arregalados. Ao ouvir perguntas sobre familiares ou conhecidos, ela baixa o olhar, mastiga as palavras com medo. Conta que não sabe onde está a mãe. Sumiu 2 anos antes e que nunca conheceu o pai. Vagueou por muitas casas, muitas escolas, muitas promessas descumpridas. O drama é contado em meia dúzia de frases. O resto fica no silêncio. Ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Ricardo percebe um padrão. Quando perguntada sobre sonhos ou desejos, a resposta de Júlia é sempre uma evasiva. Talvez o medo de desejar para não se frustrar. Ou, quem sabe, a dificuldade de saber o que pedir a alguém que nunca teve ninguém que pudesse realmente dar. Enquanto aguarda o desenrolar do processo, Ricardo passa a visitar Júlia diariamente. Descobre que ela tem talento para desenho. Nas folhas brancas deixadas ao lado do leito, desenhos de casinhas, cachorros, pessoas de mãos dadas. Quase sempre, uma figura está só, afastada do grupo. Ele pergunta quem é. Ela finge não saber. Ricardo começa a dividir histórias. Conta sobre sua infância, de como também sentia fome, de como guardava sonhos dentro de caixas para não serem roubados pelo medo. Fala da esposa falecida, de como aprendeu a cozinhar para não sentir tanto a solidão. Júlia ouve com atenção. Primeira vez que um adulto parece expor as próprias fraquezas e não só pedir que ela seja forte. Em certo momento, Dona Neide interrompe. Menina, sabia que o Dr. Ricardo não sabe fritar ovo sem queimar? Júlia ri pela primeira vez, um riso curto, mas sincero. Duvido, retruca, franzindo o senho com graça. Pois então espera só para ver quando você sair daqui, rebate Neide. Em meio a essas pequenas cenas, germina algo novo, um fio de confiança, quase invisível, mas presente. O ambiente do hospital é frio, leitos sempre cheios, mas já não soa tão hostil. No fim da semana, os médicos concordam em dar alta, sob a condição de visitas semanais e exames periódicos. Do lado de fora, a cidade não mudou, mas Júlia, ladeada por Ricardo, sente um frio diferente. Aquele que nasce do desconhecido, não mais só da fome. Júlia entra no carro, um pouco engasgada. Ricardo liga o rádio baixo. Seu gesto oferece espaço para o silêncio confortável. Dona Neide, sentada no banco da frente, narra histórias de quando cuidava de Ricardo pequeno. Faz comentários engraçados sobre a infância dele e, inclusive, fala do fiasco do primeiro bolo. Júlia se sente deslocada, mas curiosamente segura. E se eu não gostar de morar lá? Pergunta baixinho, numa curva da avenida. Ricardo responde sem pressa. Você pode me contar. Podemos juntos procurar o que for melhor para você. Ela assente, sem sorrir. O medo do abandono a impede de confiar integralmente. Ao chegarem à casa de Ricardo, um sobrado branco, portão de ferro, jardim à frente, Júlia hesita. É tudo organizado demais, limpo demais. Paredes brancas intimidam mais do que abraçam. Ricardo, atento, deixa que ela explore os ambientes, sem pressionar. O quarto destinado a ela já tem uma cama baixa, lençóis coloridos e bichos de pelúcia. Mas é Dona Neide quem conquista a primeira aproximação verdadeira. Prepara café, bolo de chocolate e deixa a cozinha impregnada com cheiro de infância. Senta-se ao lado de Júlia e começa a contar causos do bairro, de como os cachorros fogem dos fogos de artifício, de como as hortênsias da vizinha são invejadas por todos. Aos poucos, Júlia coloca de lado a mochila velha, puxa para si um travesseiro de tecido macio e, pela primeira vez em muito tempo, adormece sem medo. Na manhã seguinte, a rotina se inicia. Ricardo sai para o trabalho, preocupado, mas deixa instruções detalhadas para Dona Neide.
Júlia acorda cedo, toma café, recebe roupas novas. O uniforme escolar chega pelas mãos de Neide, embrulhado com esmero. O brilho nos olhos da menina é misto de surpresa e receio. Nunca teve nada só seu. Dona Neide avisa: amanhã você começa na escola. Daqui para frente vai ter que aprender a reclamar de professor como qualquer criança normal. Júlia sorri, mas é um sorriso tímido e contido. Sente-se estrangeira em um território de normalidade. Ricardo retorna à noite cansado, mas antes de subir para o quarto, encontra Júlia desenhando com Dona Neide na sala. Ele percebe a leveza no ambiente e se permite um suspiro de alívio, sinal de que, devagar, o lar pode nascer de pequenos gestos. No cair da noite, deitada em sua nova cama, Júlia segura o travesseiro como se fosse um escudo. Observa o teto, ouve vozes distantes na casa e, antes de fechar os olhos, ensaia um pensamento. E se durar? O medo ainda existe, mas agora é temperado com uma espécie de esperança silenciosa. No silêncio do quarto, Ricardo, do outro lado do corredor, olha para a porta entreaberta do quarto da menina. Sabe que o caminho será longo e incerto, mas, pela primeira vez em muitos anos, sente-se exatamente onde deveria estar. A manhã desponta com ares de novidade. O relógio despertador toca suavemente no quarto de Júlia, e o som é diferente de qualquer outro despertador que ela tenha ouvido antes. Aqui. Não é o grito de uma cuidadora ou o barulho do vizinho brigando na porta do abrigo. É só o início tranquilo de um dia comum. Algo que para ela representa luxo. Ricardo já saiu para trabalhar, mas deixou sobre a bancada da cozinha um bilhete caligrafado. Júlia, bom dia. Que sua primeira aula seja incrível. Qualquer coisa, Dona Neide está por aqui. O traço firme transmite naturalidade, e a palavra incrível, tão rara no vocabulário de Júlia, desenha um pequeno sorriso em seu rosto. Dona Neide, já enturmada com os novos rituais, prepara o café da manhã com esmero. Na mesa posta, leite, frutas cortadas, pães quentes. Júlia, desconfiada no início, pouco a pouco se permite experimentar os sabores. Com o uniforme escolar novo, azul e branco com detalhes em amarelo, ela encara o espelho do corredor. Por um instante, a imagem refletida é tão inusitada que parece pertencer a outra menina. E talvez para se proteger, veste sobre o uniforme o moletom velho de sempre, misturando o velho e o novo numa tentativa de manter controle sobre quem é. Ao sair para a escola, o ar fresco traz promessas de rotina saudável. Dona Neide caminha ao seu lado, conduzindo-a pelos quarteirões movimentados do bairro suburbano. A escola é simples, mas alegre. Paredes pintadas com desenhos de arco-íris e frases esperançosas. Dentro, o pátio fervilha de gritaria, brincadeiras e pequenos dramas infantis. Júlia, tímida e observadora, senta-se na última carteira. A professora, Dona Marta, é paciente, de óculos largos e riso fácil. Aos poucos, ela percebe a hesitação de Júlia, seu receio de errar, sua dificuldade com certas palavras. Com sutileza, Dona Marta dá espaço, sem pressionar. Cada um tem seu tempo, Júlia. Fique à vontade para perguntar. Aqui ninguém está sozinho. O acolhimento da professora suaviza o dia. No recreio, Júlia observa outras meninas trocando figurinhas, meninos jogando futebol com uma bola que mais parece uma laranja desgastada. Um menino se aproxima. Ei, quer jogar? Ela hesita, mas diante do convite, aceita. Alguns minutos depois, ri descontraída diante de um passe errado, experimentando naquele instante o gosto da infância sem fardo. No final do expediente escolar, Júlia caminha de volta para casa com Dona Neide. Na cozinha, conta animada sobre as descobertas do dia. A sala cheia de cores, a professora que desenha bem, o menino engraçado que prometeu lhe dar uma figurinha especial. Ricardo retorna pouco depois, acompanhando atentamente cada relato, sorrindo com orgulho contido. À noite, os três jantam juntos pela primeira vez.
Dona Neide serve estrogonofe e, entre provocações sobre o tempero, revela histórias antigas de Ricardo, como quando ele se perdeu no parquinho do bairro aos 7 anos e foi encontrado dormindo ao lado de um cachorro vira-lata. Júlia ri abertamente dessa vez e Ricardo, envergonhado, se permite gargalhar junto. No entanto, as noites ainda guardam fantasmas. Júlia acorda assustada após um pesadelo. Corredores escuros, portas batendo, vozes distantes. Ao ouvir passos no corredor, levanta e encontra Ricardo lendo na sala. Ele percebe seu medo, faz um chocolate quente e, ainda que com palavras econômicas, oferece companhia. Tem pesadelo que demora a ir embora, Júlia. Eu também já fui perseguido por eles. Tudo é dito com naturalidade, como quem não quer pressionar. Ela senta próxima, bebe devagar e, observando as estantes de livros e retratos na parede, adormece aos poucos no sofá. Enquanto Júlia se descobre aos poucos dentro do lar acolhedor, do lado de fora, aproxima-se uma ameaça sutil. Larissa. Parente distante de Ricardo, ela sempre cultivou o interesse pelas finanças e decisões do primo. Com 30 e poucos anos, elegante em cada gesto, aproxima-se sutilmente de Ricardo sob o pretexto de preocupação familiar. Em um almoço casual, que Ricardo prontamente aceita, buscando mantê-la a certa distância, Larissa finge encantamento pelo gesto dele, mas lança, em meio ao café: "Você está mesmo pronto para tudo isso, Ricardo? Crianças exigem muito tempo, muita energia, e esse engajamento todo não parece muito do seu perfil." Ricardo, diplomático, responde: "Às vezes a gente descobre novos perfis em si mesmo. Não é assim com a vida?" Larissa ri, mas é uma risada fria. Ela observa cada detalhe, cada atitude de Ricardo, e decide averiguar informações sobre Júlia por conta própria. Movida por ciúme familiar e interesse patrimonial, encontra espaço para conversas com vizinhos, professores e até funcionários da assistência social, disseminando dúvidas e pequenas maledicências. "Ouvi dizer que essa menina não tem família, e esse envolvimento repentino", sussurra num grupo de mães na escola. Alguém morde a isca: "Sei não. Tem coisas que não batem mesmo." Com persistência, Larissa começa a montar um dossiê com recortes do passado de Júlia, procurando inconsistências, buscando interrogações que possam assustar as assistentes sociais. Na casa de Ricardo, Júlia avança um passo de cada vez. Aprende a preparar o próprio lanche, arruma a mochila, ajuda a Dona Neide a regar as plantas do jardim. O ritual de todas as noites vira tradição. Um capítulo de livro infantil, um copo de leite, um beijo de Dona Neide na testa. Nas manhãs de sábado, Ricardo apresenta à menina o parque do bairro. Lá, Júlia experiencia o balanço, o cheiro de grama recém-cortada, a aventura de correr só por correr. Pela primeira vez, ela levanta os pés do chão sem medo de cair. Fotos espontâneas marcam esses momentos, registros tímidos, mas carregados de contentamento. Entretanto, a tranquilidade é ameaçada. Ricardo começa a receber ligações anônimas. Vozes abafadas insinuam preocupações. "Fiquem atentos com aquela menina. Ouvi dizer que já se envolveu em confusão." Outra ligação sugere: "Cuidado, crianças assim nunca se adaptam." Ricardo sente a pressão externa. Protege Júlia de todos os modos possíveis, mas entende que o sofrimento não vem só do passado. A comunidade também pode ser fonte de violência invisível. Ele decide agir com transparência. Agenda conversas com os profissionais da escola, oferece documentos e apresenta relatórios médicos sobre a evolução de Júlia. Envolve os psicólogos na rotina da menina, mantém-se à disposição de perguntas sem exasperar. No núcleo da casa, pequenos sinais de pertencimento germinam. Júlia pede para decorar o próprio quarto, pendura desenhos nas paredes, escolhe um vaso de flor, pergunta a Ricardo se pode trazer uma colega para lanchar. Ricardo, percebendo o avanço, apoia cada decisão, participa dos planos, sugere a compra de livros e de um quebra-cabeça novo.
Dona Neide, com delicadeza, estimula conversas sobre sentimentos. Todo mundo sente fome, tristeza, alegria, saudade. Aqui você pode falar o que quiser, Júlia. No domingo à tarde, juntos, assistem a um filme antigo. Ricardo percebe Júlia rindo das cenas engraçadas, cochilando no sofá, a respiração tranquila. Para ele, esse é o maior sinal de vitória. A serenidade desacostumada reencontrando espaço no corpo da criança. No entanto, na segunda-feira, uma situação diferente surge. Júlia é chamada na escola para conversar com a diretora. Ao entrar na sala, sente os olhos de todos focados nela. A diretora, preocupada, abre uma pasta. Júlia, queremos conversar um pouco sobre sua nova rotina. Está tudo bem na casa do seu Ricardo? Apesar do medo inicial, Júlia responde que está bem, que tem amigos, que gosta dos finais de semana diferentes. A diretora, após ouvir, acalma o tom e conclui. Se precisar, pode contar comigo, viu? Aqui é lugar de apoio. Só mais tarde, em casa, Júlia relata a conversa. Ricardo a escuta com atenção e, com tranquilidade, explica. Nossa vida nova pode despertar curiosidade nas pessoas. O importante é sermos sinceros um com o outro. Num desses dias já rotineiros, batem à porta. Júlia observa pela janela. Uma senhora desconhecida, acompanhada de 2 pessoas da assistência social municipal. Ricardo recebe o grupo, convida-os a entrar. A assistente faz perguntas cordiais, observa o ambiente, anota algo no papel. Júlia, inicialmente assustada, responde às perguntas de praxe. O grupo elogia a casa, a arrumação e se despede. Ricardo respira fundo. Entende que o processo de guarda não será simples. Conversa com advogados, faz reuniões com terapeutas e inicia um processo para garantir a legalidade do acolhimento. Larissa, ao saber da visita, aproveita para semear novas dúvidas junto a uma prima distante. Disseram que a casa é boa, mas será que é suficiente? E o passado dessa menina? Quem garante que ela nunca fugiu de um lar antes? Os comentários circulam, transformando pequenas inseguranças em especulações maiores. À noite, Júlia deita-se na cama, observando a cortina balançar suavemente, com o vento do bairro ainda barulhento. Por um instante, deseja que tudo permaneça como está. Ricardo, atento, senta-se ao seu lado antes do beijo de boa noite. A vida pode nos surpreender de formas ruins, mas também de formas bonitas. O segredo é não desistir. O tempo passa, e embora a rotina traga certa estabilidade à vida de Júlia, as sementes de insegurança começam a germinar. O comportamento da menina alterna dias em que conversa e brinca com leveza e outros em que silencia, se fecha em si mesma, como se a qualquer momento tudo o que conquistou pudesse lhe ser arrancado. Ricardo percebe, embora não pressione. Seus silêncios passam a ser mais longos do que as palavras, e ele aprende o idioma dos gestos miúdos. O jeito de abraçar o travesseiro, de arrastar leve os pés pelo corredor, de cheirar cada prato antes de comer. Numa manhã chuvosa, Júlia tenta se atrasar para a escola. Finge distração, perde tempo escolhendo o tênis, inventa dores de barriga. No fundo, teme o olhar de julgamento de alguns colegas, meninos maiores que cochicham, professores que cobram notas, das quais ela nunca teve tempo de se orgulhar. Ricardo a observa, senta-se ao lado e, num tom baixo, diz: todo mundo sente medo de não pertencer. O segredo é dar um passo de cada vez, sempre em frente, mesmo quando o chão parece inseguro. Ela observa o homem com respeito e desconfiança. Sabe que por trás desse semblante adulto há cicatrizes que também não se apagam fácil. Isso de alguma forma os aproxima. Ao longo daquela semana, a chuva parece refletir o humor da casa, pesada, persistente, por vezes imprevisível. Dentro, as paredes brancas começam a ganhar cor. Desenhos de Júlia, enfeites trazidos por Dona Neide, pequenas plantas alinhadas junto à janela. Como quem marca território, a menina deixa rastros de si onde antes só havia ordem e austeridade.
Um sábado de sol raro traz um convite especial. Ricardo leva Júlia e Dona Neide a uma feira popular no bairro. Entre barracas de frutas, gritos de vendedores, música ao fundo e cheiro de pastel frito, a menina se solta. Aguça sentidos, experimenta o tato das frutas maduras, pede para andar sozinha entre as barracas próximas. Ricardo, com o olhar vigilante de quem teme o abandono, permite. Júlia compra um chaveiro em forma de coração para dar de presente a Dona Neide, um sinal singelo de gratidão. Na volta, Ricardo percebe 2 homens desconhecidos parados próximo ao portão de sua casa. Um deles anota algo em um caderno surrado. O coração acelera, paranoia ou precaução. Ao se aproximar, os homens se afastam depressa. No mesmo dia, o telefone de Ricardo toca. Do outro lado, uma assistente social com voz tensa. Senhor Ricardo, precisamos agendar uma nova visita. Recebemos denúncias acerca do bem-estar de Júlia. Ricardo respira fundo, sente o peso da responsabilidade. Sabe que está tudo dentro da legalidade, mas também entende que, para a opinião da sociedade, basta uma dúvida mal lançada para virar tempestade. Pela primeira vez, Ricardo ouve um comentário maldoso no condomínio. Fofo, né? Mas criança de rua nunca vira gente de família, diz uma vizinha entre dentes, sem perceber que ele escuta. O sangue ferve, mas ele cala, optando por não reagir no calor do momento. Aquilo, porém, ecoa durante a noite. No domingo, Ricardo decide buscar apoio formal. Marca consulta com uma advogada de sua confiança, doutora Silvana, e juntos revisam todos os documentos do processo de guarda. Ela é pragmática, experiente e orienta. Prepare-se para tudo, Ricardo. O preconceito é mais difícil que a lei. O importante é que Júlia se sinta protegida, mas também saiba da realidade. Não esconda dela os desafios. Ricardo concorda, mas a angústia cresce. Pede conselhos ao psicólogo de Júlia, que sugere transparência gradual. As crianças, Ricardo, sentem tudo. Mais vale um segredo revelado com tato do que um silêncio pesado que machuca. Em casa, enquanto Júlia pinta em silêncio, Ricardo se aproxima. Júlia, você deve ter percebido que muita gente tem dúvidas sobre nós. Eu queria te dizer que não importa o que os outros pensem. Você e eu somos quem sabemos o que sentimos, e é isso que faz um lar. Júlia olha para ele, os olhos marejados, mas firmes. E se quiserem me tirar daqui? A voz dela trêmula, mas não desmancha. Não vão, e se tentarem, vamos brigar juntos, responde Ricardo, voz forte, sem arrogância. Enquanto isso, Larissa, intransigente em sua busca por respostas, chega ao limite da ética. Procura registros da infância de Júlia em antigos abrigos, conversa com antigos funcionários, busca motivos para desacreditar a adaptação da menina. Em um momento de descuido, escuta uma conversa entre Ricardo e a advogada, na qual ele menciona as dificuldades enfrentadas. Larissa decide agendar uma visita amigável. Leva consigo uma caixa de chocolates, multiplicando sorrisos e elogios para Júlia, tenta captar deslizes ou desconforto. No entanto, Dona Neide e Ricardo captam o teatro. Júlia, insegura, responde monossilábica. Larissa, com o veneno de quem finge empatia, comenta. E aí, Júlia, não sente falta da rua, da liberdade? A menina hesita, mas responde com maturidade surpreendente. Aqui eu posso dormir a noite inteira e ninguém me acorda gritando. Eu gosto disso. Ricardo fica orgulhoso ao perceber o crescimento de Júlia. Larissa disfarça sua frustração com um novo tema. Sabia que seu quarto é mais arrumado que o do seu primo quando era pequeno? Ele era terrível, diz, olhando para Ricardo, tentando puxar assunto. Agora é a Júlia quem deixa brinquedo na sala. Dona Neide segue descontraída, alinhando o clima. A visita termina sem maiores conflitos, mas Ricardo percebe o perigo. Larissa está disposta a cruzar limites para impedir o avanço do processo de guarda. Os próximos dias são marcados por visitas frequentes de assistentes sociais.
Chegam pela manhã, observam a rotina, conversam com Júlia, questionam vizinhos. Em cada pergunta, uma ponta de suspeita. Estão ali, no fundo, para encontrar indícios de inadequação, não só para confirmar bem-estar. A psicóloga responsável orienta Ricardo a não transformar as visitas em espetáculo. Pede para manter o ambiente natural, explicar a situação para Júlia, confiar que ela sabe contar a própria história. E Júlia conta com simplicidade. Fala dos desenhos que pendurou, das novas amizades, da comida preferida, do desejo de um dia ter um cachorro. As assistentes anotam, se entreolham e reconhecem. Há sinais claros de adaptação. Mas as denúncias continuam chegando, todas anônimas, todas com teor parecido. Ricardo pressente a mão oculta de Larissa e decide não recuar. Com orientação jurídica, passa a gravar conversas, documentar avanços e registrar toda a rotina. Apesar da tensão, sinais de florescimento aparecem. Júlia pede à professora para ser monitora de leitura na escola. Ajuda colegas com lições, elabora um mural sobre família, recebe bilhetes de amizade. Em casa, resolve cozinhar com Ricardo e Dona Neide um bolo para celebrar os dias em que tudo fica bem. A noite do bolo é festiva, simples, marcada por risadas, farinha espalhada e ovos quebrados antes da hora. O cheiro de doce invadiu as salas, e ao cortar o primeiro pedaço, Júlia faz um pedido silencioso, que seja sempre assim. Naquele instante, a câmera da vida se move para o lado de fora. Na calçada, Larissa passa de carro, observa as luzes da casa acesas, escuta o eco de risadas pela janela entreaberta. Não encontra brechas, e por dentro, seu desespero por controle só aumenta. Nessa terça-feira de clima incerto, Ricardo encontra Júlia no quintal, cuidando das plantas do jardim já meio murchas pela chuva dos dias anteriores. Ele se aproxima, sorri e entrega a ela um vaso novo, ameaçando brincadeira. Planta é igual gente. Precisa de cuidado, espaço e tempo para crescer. E mesmo assim, de vez em quando fica doente, comenta sentando-se a seu lado. Mas depois melhora? Pergunta Júlia, mexendo a terra. Sempre melhora, se tiver quem cuide com carinho. Eles trocam um olhar sincero, ponte silenciosa de entendimento entre passados doloridos e presente promissor. Os dias seguintes são dominados por uma calma tensa. Apesar de todas as demonstrações de afeto e rotina sadia, Ricardo, Dona Neide e Júlia vivem sob a sombra da incerteza imposta pelas constantes denúncias e visitas. O lar, que aos poucos se enchia dos ruídos mais leves da vida, risos tímidos, conversas sussurradas e confidências partilhadas, parece agora escutado por ouvidos externos, julgadores. Em uma manhã de quarta-feira, Júlia se irrita ao ter que responder novamente às perguntas da assistente social. Ao perceber a fadiga da menina ao final da entrevista, Ricardo fica decidido. Não basta apenas resistir. É preciso agir para garantir que ninguém mais tire de Júlia o direito de pertencer. Ricardo agenda uma reunião de emergência com a psicóloga de Júlia, e juntos decidem que será importante aprofundar a história da menina. O objetivo: encontrar provas sólidas de maus tratos anteriores, situações de negligência e laudos que possam embasar a necessidade de manter Júlia longe do sistema de abrigos e pessoas mal intencionadas. O esforço se transforma em trabalho de detetive. Ricardo revira arquivos, visita antigas instituições pelas quais Júlia passou, conversa com funcionários e voluntários. Em cada lugar, houve ecos de dor e abandono. Descobre que, durante um período difícil, Júlia foi negligenciada por responsáveis que não davam sequer o básico de alimentação e atenção, dormindo em colchões velhos, com fome e frio. A cada relato, a indignação cresce. Ricardo recolhe laudos, documentos médicos e depoimentos. Em um antigo abrigo, uma cuidadora,
Dona Rita, de sorriso sofrido, entrega uma carta escrita por Júlia. Nunca entregue. Queria só um abraço antes de dormir. Queria que alguém lembrasse de me chamar pelo nome. Eu me esforço para esquecer que tenho fome. Ricardo sente um nó na garganta. Entende aquilo não como um registro do passado, mas como uma ferida aberta que ainda se cura todos os dias. Júlia percebe a movimentação, mas só entende a extensão quando Ricardo, com sensibilidade, decide conversar com ela. Eu estou indo atrás de documentos para te proteger, Júlia. Sei que esse passado é difícil de lembrar, mas não vamos permitir que ninguém tire o direito que você tem de ser amada e de morar aqui. Júlia, pela primeira vez, encara Ricardo de frente por longos segundos. O problema não é lembrar, é acostumar com o que nunca tive. A frase sai madura demais, reflexo dos anos de luta pela sobrevivência. Ricardo sente orgulho e dor na mesma medida. Sabe que para que o futuro de Júlia seja seguro, é preciso cavar o passado e encará-lo com todas suas sombras. Larissa, por sua vez, sente a pressão do tempo. Seus esforços em sabotar a guarda da menina parecem perder força diante das evidências sólidas reunidas por Ricardo e da evolução clara de Júlia. Ainda assim, resolve investir no campo da manipulação emocional, alcançando outros familiares, colegas de trabalho de Ricardo e até amigos antigos. Sua principal arma é insinuação. Ricardo está envolvido por motivos que ninguém sabe. E essa garota, quem garante que não aprontou antes? Em reunião familiar, Larissa alfineta durante o jantar. Ricardo, é louvável todo esse esforço, mas já pensou se de repente Júlia resolve fazer algo errado? Você está preparado? Ricardo, firme e sem alterar o tom, responde: estou preparado para lidar com qualquer desafio, mas não para julgar uma criança pelas dificuldades que ela não escolheu. Enfrentar. Aqui, a prioridade é o bem-estar dela. A família sente o clima pesar, mas tímida, Dona Neide muda o assunto contando dos avanços de Júlia na escola, das pequenas conquistas. Júlia, que escuta tudo da sala vizinha, refugia-se no quarto, mas não chora. Desenha. No papel, faz 2 bonecos de mãos dadas, rodeados por outras figuras, símbolos do que ela entende hoje como família. A direção da escola, percebendo o desgaste emocional sofrido por Júlia, acolhe-a de maneira ainda mais próxima. Professora Marta se torna confidente. Os colegas aprendem a não perguntar demais, a não julgar as ausências, mas a dividir os brinquedos no recreio e as confidências nos intervalos. Os avanços são lentos, mas irreversíveis. Num trabalho coletivo, Júlia lidera a equipe, ganha elogio público e carrega o diploma de Amiga do Mês para casa. Ricardo pendura o certificado em uma moldura fabricada por ele mesmo, e ambos contemplam o objeto por longos minutos, sorrindo. Mas o colégio é também palco de novos boatos. Uma mãe questiona se Júlia pode influenciar negativamente os demais alunos. Teme que a convivência com alguém com histórico de abandono possa causar problemas. A professora Marta convoca reunião com pais e desafia os preconceitos com firmeza. Aqui, nossa função não é julgar, mas transformar. Todos têm direito a um novo começo, e é nosso papel garantir que isso seja possível. O ambiente escolar, embora sempre permeado por desafios, se fortalece como espaço de amparo e construção da autoestima de Júlia. Paralelamente, o processo legal de Ricardo ganha novo fôlego. As assistentes sociais recebem e analisam os documentos, as cartas, os depoimentos e laudos comprobatórios dos maus-tratos anteriores. Psicólogos redigem avaliações positivas sobre o progresso de Júlia, confirmando o laço afetivo sólido e saudável com Ricardo e Dona Neide. Larissa tenta a última cartada, reúne recortes e insinuações, mas sucumbe diante da força dos fatos. Em audiência familiar, as histórias depreciativas se mostram infundadas e até outros parentes reconhecem que o bem-estar de Júlia é incontestável. Nesse processo, Ricardo aprende o valor da resiliência discreta. Júlia,
da esperança ousada. Ambos descobrem que a luta pela permanência juntos é também uma luta por dignidade, algo que muitas vezes assusta quem nunca passou pela falta. Com a decisão judicial favorável à guarda provisória, a casa inteira celebra. Dona Naide organiza uma pequena festa com bolo simples, balões coloridos e a presença dos colegas mais próximos de Júlia. O clima é de genuína alegria. Júlia faz seu agradecimento tímido, mas ao final do dia corre até Ricardo, abraça-o com força e pela primeira vez sussurra sem medo: "Obrigada por não desistir de mim." Ricardo, emocionado, responde: "Obrigada por me dar a chance de construir uma nova família, Júlia. Você me mudou mais do que imagina." Naquela noite, ao adormecer, Júlia não sente mais medo, e Ricardo, deitado no quarto ao lado, contempla o teto escuro repleto de planos para o futuro. Em silêncio, ambos compreendem. Os laços que os unem não foram impostos pelas dificuldades, mas escolhidos a cada dia, diante das possibilidades do afeto. A primavera chega ao subúrbio da cidade como um alento. Flores surgem nos jardins e nas árvores das ruas, mesmo aquelas mal cuidadas, mostram folhas novas e brilhantes. Esse cenário, que diante de outros olhos poderia passar despercebido, é profundamente sentido por Júlia, que agora repara nos detalhes da vida cotidiana. A cor dos portões, a sinfonia dos vizinhos abrindo as lojas, o cheiro de pão fresco se espalhando logo cedo pela casa. A atmosfera da família gorjeia sinais de recomeço. Júlia acorda mais leve, encontra alegria na rotina e, livre dos fantasmas da insegurança judiciária, permite-se brincar com os próprios sonhos. Ricardo, experimentando o papel que sempre lhe pareceu distante, aproveita a nova oportunidade para se reinventar. Participa dos deveres da escola, lê histórias antes de dormir e aprende receitas simples com Dona Neide, entre risos e farinha esparramada. Aquele sobrado branco, antes silencioso e impessoal, transforma-se. Desenhos disputam espaço na geladeira, brinquedos espremidos nos escaninhos da sala esperam a hora do recreio e as plantas do quintal crescem mais viçosas sob cuidados compartilhados. Para quem olha de fora, parece apenas uma casa arrumada. Para quem vive ali, é a materialização da dignidade conquistada. A decisão oficial da guarda temporária reacende a esperança no lar. Para marcar a data, Dona Neide propõe uma comemoração simples: bolo caseiro, balões coloridos e a presença de pessoas importantes na vida dos protagonistas. O evento modesto torna-se um marco da virada de Júlia, agora cercada de colegas de escola, vizinhos solidários e aqueles poucos familiares que sinceramente torcem por seu bem-estar. Na mesa principal, o bolo enfeitado com laços e desenhos feitos por Júlia simboliza não apenas a festa, mas a possibilidade de novos começos. Ricardo faz um breve discurso, voz embargada, agradecendo a todos que ajudaram no processo, sem deixar de ressaltar o mérito da menina. Júlia mostrou para todos nós o verdadeiro significado da palavra coragem. E coragem, às vezes, é apenas não desistir de acreditar no que a vida pode oferecer de bom. Júlia, contida, sorri e segura a mão de Ricardo. Gesto simples que expressa mais que qualquer palavra. Passados alguns dias, a vida ressurge para além dos limites do quintal. Júlia é convidada a compartilhar sua história em sala, orientada pela professora Marta, mostrando aos colegas que ninguém escolhe onde nasce, mas pode decidir aonde pertencer. O relato sincero comove a turma e ressignifica relações. Aquela menina, antes vista como diferente, agora é admirada pelo que enfrentou e superou. Dona Naide, por sua vez, inspira outras mães da vizinhança a acolher, entender e respeitar diferenças. Aos poucos, menos perguntas maldosas são feitas nos portões. Mais apoio chega disfarçado de pequenos favores e convites para festas do bairro.
Ricardo, certo de que tomou o caminho adequado, aprofunda laços com amigos, organiza almoços e mantém diálogo aberto com psicólogos, escola e vizinhos. O nome de Larissa, com o tempo, deixa de circular nas reuniões familiares, não por confronto, mas porque a força da verdade fez calar a desconfiança. A integração de Júlia traz desafios, mas também alegrias cotidianas. Há dificuldades na matemática, inseguranças em provas orais e um desafio especial, o convívio com meninos que insistem em lembrar seu passado. Em vez de se calar, ela aprende a se defender com argumentos, fala com firmeza sobre possibilidades do presente, repensa o orgulho próprio e pede ajuda quando necessário. A cada superação, Ricardo celebra pequenas vitórias. O primeiro boletim positivo, o convite para dormir na casa de uma amiga, a montagem de um quebra-cabeça difícil numa tarde de chuva. Cada conquista solidifica a percepção de pertencimento e dissolução das velhas marcas. No final de semana, juntos no parque, Ricardo e Júlia observam as pipas coloridas tomando o céu. Ricardo, com reverência, comenta: "Olha, Júlia, você já percebeu como uma pipa precisa de vento e fio ao mesmo tempo? O vento faz subir, mas é o fio que não deixa cair." Ela reflete e responde sorrindo: "Eu sou a pipa e você é o fio, né?" Ambos riem juntos, conscientes de que essa metáfora representa o equilíbrio e o apoio necessário em suas vidas. O tempo segue em movimento e, com ele, a confiança. Ricardo finalmente se sente confiante em planejar férias a três, sugere viagens, inicia pequenos projetos domésticos com a ajuda de Júlia. Eles criam juntos uma horta no quintal, plantam tomates, manjericão e desenham novas mudanças para o quarto da menina. Paredes pintadas com cores vivas, prateleiras repletas de livros e lembranças. Em uma tarde de sol, Júlia recebe do colégio uma medalha por esforço, algo que nunca imaginou ganhar. No jantar, Ricardo propõe um brinde de leite com chocolate e diz: "Esse é só o começo, Júlia. Você já mostrou que merece todas as novas oportunidades que o mundo tem para dar." Dona Neide, emocionada, complementa: "Lar é onde a gente é amado sem medo de errar." Júlia, tocada, promete retribuir. Não com promessas, mas com atitude, ajudando colegas com dificuldades, levando alegria a novos ambientes e sendo ponte para outras crianças em situações vulneráveis. Na última cena, uma manhã comum se desenrola. Júlia se prepara para a escola, vestindo o uniforme limpo e a mochila nova. Ao sair pelo portão, olha para Ricardo, que segura sua mão. Não há temor. Só expectativas de mais um dia em que tudo pode dar certo. Dona Neide acena da janela, sorrindo, enquanto o sol desponta e as ruas acordam para um novo ciclo. O olhar que Júlia e Ricardo trocam é duradouro, repleto de gratidão e carinho incondicional. É o olhar de quem reconhece no outro a salvação e a coragem necessária para transformar vidas. A câmera se distancia, captura o bairro acordando e encerra a história com a certeza silenciosa de que dignidade, respeito e amor são sementes que, uma vez cultivadas, jamais deixam de florescer. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua participação ajuda a ampliar vozes de esperança e empatia. Juntos, podemos inspirar outros Ricardos, Donas Naides e Júlias a acreditar na força das segundas chances, porque cada gesto importa e cada nova família começa quando alguém decide não desistir.